Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, aproveitando esse período de distanciamento social, tá? Então, na verdade, qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é dar continuidade no conteúdo que a gente já estava trabalhando na sala de aula, que eram os esportes, tá? Então, o professor preparou uma aula, tá? Com alguns slides, o professor vai estar explicando. E aí, depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão lá no plural, no Maestro, tá? E procuram as atividades, elas vão estar sendo relacionadas com o conteúdo desse vídeo, tá? Então, ó, até mais, espero que vocês gostem da atividade e que logo, logo nós estejamos juntos fazendo aulas práticas, tá bom? Abraço do professor para vocês. Então, vamos agora assistir a parte lá dos slides. Abraço. Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente já estava vendo dentro da sala de aula, que era os esportes, tá? Então, o professor preparou uns slides aqui só para a gente conseguir fixar melhor o conteúdo, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui. Esse primeiro slide, na verdade, esse inicial, ele é primeiro... Foi igual aquele que o professor passou da bola que está no caderno de vocês, tá? Para quem foi na aula, quem estava na aula, o professor desenhou essa bola, que é o que caracteriza um esporte. Então, vamos pensar aqui. O que caracteriza? São 5 princípios básicos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, são as regras oficiais. A segunda, utiliza várias habilidades. Ele é institucionalizado. Ele tem o gesto técnico, é importante e ele é competitivo. Professor, como assim regras oficiais? Essas regras, vamos pensar num esporte. Vamos supor o futebol. O futebol ele não pode ser jogado com as mãos, tá? Somente o goleiro, no caso. O goleiro utiliza as mãos, mas o restante dos atletas eles utilizam os pés. Então isso é uma regra oficial. E quando ela é oficial, o que significa isso? Que ela tem que ser praticado dessa maneira em todos os lugares no mundo. Então, por isso que existe uma regra oficial, tá bom? Em relação, ele utiliza várias habilidades. Então, vamos pensar no futebol. O futebol tem momentos que o atleta corre muito, então ele está utilizando uma habilidade de correr. E tem momentos no futebol também que ele tem que saltar, por exemplo, para cabecear a bola, ou o goleiro salta para pegar a bola, né? Ou você às vezes tem que conduzir a bola. Então são várias habilidades que dentro do próprio esporte, desse esporte, ela tem esse conjunto de fatores que caracterizam como um esporte. Então quando você pensar no esporte, ele tem que utilizar várias habilidades, tá? Institucionalizado. Então vamos pensar no exemplo que eu já estou dando, que é o futebol. Então o que significa institucionalizado? Que existe uma federação, uma confederação, tá? Que organiza as competições e também criam as regras. No caso do futebol, a gente tem o futebol de campo, no caso tem a FIFA, né, que é a Federação Internacional de Futebol Associado. Então a FIFA é a responsável por organizar e regrar, vamos dizer assim, esse esporte, que é o futebol. Né? No voleibol a gente tem a FIBA e assim sucessivamente, tá? Aqui, o que é o gesto técnico? O gesto técnico é como eu faço um fundamento do futebol. Vamos pensar. Se eu tenho que tocar a bola, eu posso tocar a bola para o meu companheiro de qualquer forma? Ou eu preciso repetidamente fazer o gesto da forma correta? Então vamos pensar. Se eu for bater uma falta no futebol, vamos pensar nisso. Eu posso chutar a bola de qualquer jeito ou eu tenho um posicionamento correto para poder chutar a bola? Então isso seria o gesto técnico, tá? E competitivo é quando esse esporte, para ser caracterizado, ele tem que ter um outro time ou um outro adversário para competir comigo. Então são 2 times ou vários adversários para a gente poder competir, tá? Um contra o outro, tá? Seja ele... por exemplo, no atletismo você não tem vários jogadores, né? Você disputa individualmente, mas
existem vários adversários na mesma pista que correm até o final da linha, no caso dos 100 metros, por exemplo, que é o Usain Bolt, que é um grande recordista no mundo do atletismo. Ele disputa com vários outros, mas de forma individual, tá? E, por exemplo, no futebol, aí precisa sim um time, né, tá? Que aí vai ser o seu adversário, são várias pessoas jogando um esporte coletivo, tá? Então, basicamente isso. Então, agora o próximo slide, quando a gente fala em esporte, o esporte ele tem alguns tipos de características diferentes. Então, vamos pensar. O primeiro aqui que o professor colocou aqui no slide para vocês estudarem em casa, chama esporte de marca. O que seria o esporte de marca? São aqueles nos quais os resultados da ação motora é restritivo a quantitativo de tempo, distância e peso. Como assim, professor? Vamos pensar. Então, o esporte de marca, como o próprio nome dele diz, né, ele tem uma marca, ou seja, ele precisa chegar a um limite. Vamos pensar, por exemplo, na distância. Eu tenho que correr em uma determinada distância, vamos supor 10 metros, então eu serei o mais rápido nos 10 metros, ou no peso, ou quanto de peso eu consigo levantar. E se for na distância, então até onde eu consigo correr, vamos supor. Então seria isso, esse tipo de marca, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Uma das características mais destacadas no esporte de marca é a quebra de recorde. Então vamos pensar, eu tinha falado anteriormente, por exemplo, do Usain Bolt no atletismo. Então ele é recordista na área do atletismo, porque ele correu em menos tempo 100 metros, que é uma distância. Então 100 metros rasos que falam, ele correu abaixo de 10 segundos, que é muito difícil, tá? Então é isso, o esporte de marca, ele são registros, tem uma marca, né? Alguém precisa marcar ou o tempo, ou a distância, ou o peso. Então eu vou colocar um videozinho rapidinho aqui para vocês, ó, só para vocês conseguirem visualizar melhor, rapidinho, ó. Eu vou passar aqui. Vamos pensar aqui, ó, na patinação de velocidade. Então, a patinação de velocidade, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem um cronômetro aqui embaixo. Então, vamos pensar, na primeira volta, o mais rápido correu em 8 segundos na patinação. Então, eles têm um tempo para poder fazer a prova, tá? Então, aqui, no caso aqui, o que estava marcando, qual é a marca? Na verdade, é a velocidade, tá? Então, quem é o mais rápido? Aqui no outro vídeo modelo é um lançamento de martelo. Então, além do peso do martelo, essa atleta ela joga para ver o mais longe possível, né? Então essa é a marca dela, o quanto ela joga mais longe comparado aos outros adversários, tá? Então é basicamente isso. Eu vou deixar depois todos os links dos vídeos, dos slides, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Então vamos voltar lá agora. Vamos falar sobre um outro modelo, né, de esporte, no caso, que são os esportes de precisão. Nesse esporte, nessa característica de esporte, qual que é o objetivo principal de uma forma resumida para vocês? Ele precisa acertar um objeto, um alvo no caso, né? E aí a gente pode utilizar ou arremesso, ou bater, ou lançar. Pode ser uma bocha, né, que não é tradicional, principalmente nos esportes adaptados para pessoas com deficiência. Pode ser uma bola, pode ser uma flecha, pode ser um projétil, né? Então, vamos pensar que deve haver sempre nesse tipo de esporte um alvo para ser alcançado ou acertado. Vamos pensar, por exemplo, no arco e flecha. Então, arco e flecha, o atleta que pratica esse esporte, ele tem um alvo onde a flecha ela precisa ser acertada, tá? Ou vamos pensar também no projétil aqui, no tiro esportivo, né? Então o atleta ele treina, né, com uma arma específica e ele tem um alvo específico para poder acertar, tá? Aqui só deixando bem claro que nesse esporte o vigor físico não é tão trabalhado. O que é mais trabalhado nesses tipos de esporte que chamam de precisão, como boliche, sinuca, entre outros,
é aqui, ó, é a pontaria, tá? Então vamos pensar, se você tem a precisão, você precisa acertar algo que está muito distante de você, então você precisa treinar muito a sua pontaria, tá bom? Tá? Então é basicamente isso. Ó, vou colocar um outro videozinho aqui. Vamos aqui pro YouTube rapidinho. Olha lá, vamos pensar no golfe. Aqui ele fez a jogada dele, atacada. Aqui marca lá, ó, o arco que a bola fez. Então o objetivo dele qual que é? No caso do golfe, é esse buraquinho aqui, ó. Então vamos lá, ó, outra atacada. Tá? Então vamos lá, bolinha caindo. Qual que é o objetivo central? Sempre vai ser o alvo. Qual que é o alvo? A bandeirinha aqui onde tem um buraco. Se a bolinha cair aí primeiro, então você marca um determinado tipo de ponto.